A passagem de hoje é Marcos 9, versículos 14 a 24. Vamos ler juntos. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. Compartilharei a palavra sob o título: Ajuda a minha incredulidade. A passagem de hoje narra um evento que ocorreu logo após a transfiguração de Jesus. O que aconteceu imediatamente após o evento glorioso da transformação de Jesus não foi algo belo nem glorioso. Foi um incidente que revela vividamente a dura realidade da vida das pessoas. Jesus e 3 de seus discípulos desceram da montanha. O versículo 14 registra que os discípulos que haviam ficado para trás estavam discutindo com alguns escribas, e uma grande multidão os observava, como se estivessem assistindo a uma briga. No versículo 15, essa multidão avistou Jesus e correu em sua direção. E perguntaram a Jesus sobre o que estavam discutindo. A razão da discussão era o filho de um homem, possuído por um demônio que o fazia mudo. Ele havia trazido seu filho aos discípulos pedindo que expulsassem o demônio, mas o texto registra que eles não conseguiram. Parece que isso causou a discussão e o problema. Os discípulos já haviam tido uma experiência anterior, quando Jesus os enviou de 2 em 2 às aldeias, na qual não apenas curaram os doentes, mas também expulsaram demônios. No entanto, desta vez, não conseguiram. Por isso, surgiu uma controvérsia e uma confusão. Esta história está registrada em comum nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. O fluxo geral da narrativa, com o fracasso dos discípulos e a cura por Jesus, é o mesmo. E o que é enfatizado na história também é o mesmo. É a fé. A fé é enfatizada na passagem de hoje. A passagem mais idêntica é o versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 19. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Amém. Esta palavra de Jesus está registrada de forma quase idêntica nos 3 evangelhos. Jesus repreendeu severamente aqueles que não conseguiram expulsar o demônio, a geração incrédula. E ele lamenta dizendo: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Embora esta palavra esteja registrada de forma quase idêntica, cada evangelho tem uma ênfase ligeiramente diferente. Jesus repreende igualmente a geração incrédula, mas a fé de quem ele está repreendendo aparece de forma um pouco diferente nos 3 evangelhos. Primeiramente, Mateus foca na fé dos discípulos. Ele interpreta a situação da perspectiva de que os discípulos não conseguiram curar o menino por falta de fé. Já Lucas não aponta para a fé de uma pessoa específica. Parece que ele aponta para a incredulidade geral daquela geração, a inevitável atmosfera que se formava ao pé da montanha.
um cenário de uma dimensão completamente diferente do que ocorrera no Monte da Transfiguração de Jesus. No entanto, Marcos enfatiza não a fé dos discípulos, mas a fé do Pai. A fé do Pai desta criança. No versículo 22, o pai do menino diz o seguinte: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém. Nas palavras deste pai, sua falta de fé é revelada por completo. Ao pedir a cura a Jesus, o pai acrescenta a condição: se tu podes fazer alguma coisa. Isso é uma palavra de incredulidade. Por quê? Porque a expressão, se tu podes fazer alguma coisa, no original, é et dine. A significa se, if, ti significa alguma coisa, anything, e dine significa poder, can. Em inglês, seria, if you can do anything. Traduzindo literalmente seria, se você tem a capacidade de fazer alguma coisa. Este pai ainda não sabe bem que tipo de poder Jesus possui. Em suma, ele não tem fé. Ele não acredita plenamente que Jesus é alguém que tem poder, e está em um estado de quase testá-lo para ver se ele pode ou não. Ele está pedindo: se você pode, se você tem tal poder, ajude-nos. O pedido deste pai está na dimensão do poder, can. É sobre descobrir se Jesus pode ou não fazer algo. No entanto, ao meditar no Evangelho de Marcos, já meditamos sobre uma história de uma dimensão completamente diferente desta do poder. Essa história está contida na cura do leproso que meditamos anteriormente. Em Marcos 1:40, um leproso se aproximou de Jesus. Ele se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus, suplicando e dizendo: Se quiseres, podes purificar-me. Aqui, não se usa o verbo modal can, mas will. O leproso confessa: Se tu quiseres, podes purificar-me. A cura de Jesus não é uma questão de poder ou não poder. Jesus não tem nada que não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. A fé deve partir dessa premissa. Portanto, não é uma questão de poder. A questão do poder é um problema que ocorre apenas entre os discípulos. Os discípulos às vezes expulsam demônios, e às vezes não. Há áreas em que as pessoas podem e não podem fazer certas coisas. Portanto, o domínio humano é o domínio do poder. O pedido, se puder, ajude-me, pertence ao domínio humano. Nosso Jesus não está no domínio do poder, can, mas no domínio do querer, will. A questão é simplesmente se ele quer ou não. Aquele que pode fazer tudo o que deseja é o nosso Senhor. A fé deve começar aqui. A dimensão de poder ou não poder é um estado de ignorância sobre Jesus. Não se pode pedir a ajuda de Jesus sem saber quem ele é. A dimensão da fé que devemos ter é simplesmente se Jesus quer ou não. É a confissão baseada na premissa de que sabemos claramente quem Jesus é, que se Jesus quiser, acontecerá. Se Jesus não quiser, não nos é dado. Assim como o coração de um pai que não confia objetos perigosos a seus filhos, a premissa de nossa fé deve ser que nosso Senhor não nos dá algo porque não o quer. A confissão do povo de fé é: se Jesus quiser, acontece. Se não quiser, não acontece. A história se desenrola apenas de duas maneiras. Em nome do Senhor, abençoo para que vocês, nossos irmãos, não testem o Senhor com o poder, mas busquem a vontade do Senhor com o querer. Então Jesus, ao ouvir as palavras, se podes fazer, repreendeu severamente o pai do menino. Vamos ler juntos o versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Gostaria que guardássemos em nossos corações hoje esta palavra: tudo é possível ao que crê. Esta repreensão pode ser direcionada ao Pai. No entanto, Jesus não pretendia apenas repreender. A verdadeira intenção por trás dessa repreensão era: venha rapidamente para a fé. O coração de Jesus era que ele não permanecesse no lugar de testar o poder,
mas que chegasse ao lugar de saber que Ele é aquele que pode fazer tudo o que deseja. Diante disso, o pai clama. No versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. Só então o pai se qualifica para receber a ajuda de Jesus. Essa qualificação é nada menos que a fé. A pessoa que estava testando se ele podia ou não, agora confessa eu creio com o coração que diz: Jesus, somente Jesus pode. Mas o clamor que se segue é verdadeiramente impressionante. Depois de confessar eu creio, ele pede: ajuda a minha incredulidade. Acho que a fé é assim. Não significa um estado em que creio bem, um estado de certeza sem a menor dúvida. A fé é reconhecer e confessar que somos seres tão fracos que, se Jesus não nos ajudar, não podemos sequer crer. Confessar: Senhor, somos tão fracos que não podemos ter fé sem a sua ajuda, é o ponto de partida da fé. Portanto, a fé é negar a si mesmo completamente. É confessar: sou uma pessoa que não consegue nem mesmo crer, e reconhecer a Deus completamente. Essa é a fé. Nossa vida é tal que precisamos de ajuda até mesmo para crer. Amados irmãos, saiam do lugar onde se testa o poder. Em nome do Senhor, abençoo para que tenham a fé que busca a vontade do Senhor com o querer. Deus é aquele que pode simplesmente realizar tudo o que Ele planejou. Orem diante desse Deus e clamem: Deus, se quiseres, posso ser curado. Deus, se quiseres, este problema pode ser resolvido. Que vocês vivam uma vida que recebe a resposta: tudo é possível ao que crê. Além disso, que este seja um dia em que vocês vivam com a fé que confessa: Deus, tu precisas ajudar até mesmo a nossa fé, negando-se completamente e reconhecendo a Deus plenamente. Em nome do Senhor, abençoo para que este seja um dia em que vocês vivam experimentando o poder de Deus e sua abundante graça.